Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Biologia, do estágio 3 do CEDERJ, UFRJ. E hoje a gente vai falar sobre a aula que consta no capítulo 1 do livro de vocês. Vocês podem abrir aí para a gente começar, né, a debater sobre esse assunto, que é bastante interessante, né, e básico para o entendimento da nossa disciplina, que é a Biologia. Esse capítulo vocês vão ver aí, que ele tem o título como Origem da Vida, né? Como que a vida surgiu? Esse é um questionamento que nós temos, né? De onde nós viemos, como nós surgimos, né? Como a vida surgiu, né? Como surgiu a primeira vida, porque a gente sabe que na antiguidade, e até hoje esse pensamento perdura, é de que nós fomos criados, né, por uma dádiva divina, ou seja, Deus nos criou. Sim, Deus nos criou, mas como que a ciência prova isso? Como que a gente tem certeza disso? Como fomos criados de fato? Tem a hipótese religiosa, filosófica talvez, né? Mas tem também as hipóteses e teorias científicas que hoje nós temos para avaliar e formar nosso próprio conceito, né? Então a biologia tem o seu conceito sobre a origem da vida, é o que nós vamos estudar agora, né? Esse tema é tão antigo que nós humanos somos questionadores, né? Vocês nos questionam também, né? Quando seu pai diz, filho, você tem que fazer isso, e você questiona por quê, você quer achar justiça, você quer achar uma razão naquilo ali, que justifique que você tem que fazer aquilo, não é isso? Então, imagina se alguém diz para você, ó, a vida surgiu assim, pronto, acabou. Não. Os pensadores antigos, os estudiosos, os cientistas e até as pessoas comuns, elas pensando, pô, mas será que é isso mesmo? Então começaram a surgir esses questionamentos, essas discussões e os experimentos também, que é o que nós vamos estudar, né? Eles começaram a perceber que quando você tinha, por exemplo, corpos mortos, né, e restos de alimento, né, matérias em putrefação, né, vão estragando e apareciam seres vivos ali, né, aqueles seres que a gente tem nojo, né, que são as larvas de mosca, né, são vermes, né, colônias, né, que naquela época não se conhecia ainda os micro-organismos, sabia que eles existiam, né, mas existiam fungos, bactérias, né, e protozoários, mas não se tinha ainda isso classificado, conhecido, né? A gente ainda não tinha como observar eles eram muito pequenos, né? Então, como que se observou isso depois, né? Lá para o ano já do século XVII, começou a surgir, porque surgiu o primeiro microscópio, que foi capaz de, através de lentes, nós aumentarmos o tamanho daquelas partículas, daqueles seres microbiológicos, e começamos a observá-los. E aí começou a se entender que eles existem. Mas na época, né, por exemplo, como tem a figura aqui, ó, a gente vai aqui nessa figura, né, a figura de Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles discípulo de Platão. Então eles já questionavam essa questão da criação divina da vida, né? Eles já queriam achar uma explicação racional. Para tu ver, esse pensamento é tão antigo, né, que o Aristóteles já dizia que os seres superiores eles descendiam de outros, claro. Você viu os humanos se reproduziam e tinham um filho. Então, peraí, a criança não nasceu do nada. Assim como os animais, eles nasciam dos seus pais, né? Eles tinham uma descendência. Mas esses seres, né, que a gente chama de nojentos, né, que são os seres que eles chamavam de inferiores, que hoje a gente não chama assim, né, são vidas também, são espécies, são linhagens, né? Mas esses seres surgiam do nada, eles acreditavam na geração espontânea desses bichos, dessas espécies que se moviam no meio do lixo, né? As vermes, as larvas, né? E aí tem a teoria da abiogênese, né? Que é a geração espontânea da vida. A vida surgiu assim, tinha um resto de lixo ali e a vida aparece, né? E muitos questionaram, né? Mas o Aristóteles, na época, já questionava essa questão, né? Surgiu a primeira ideia ainda de que, não, peraí, a gente herda o que a gente é de alguém, a nossa vida vem da vida de alguém. A gente passa o princípio vital para o outro, mas os vermes não. Ele continua aceitando que os vermes, eles nasciam do nada, né? Da abiogênese, né? Ou seja, geração espontânea. Se botar um pouquinho de lixo ali e começar a apodrecer, nasce bicho ali. Acreditava-se nisso, né? Até que então, essa ideia que durou, né, que era
predominante, muitos até hoje ainda acreditam, até o século XVII. Lembrando que Platão viveu 380 anos antes de Cristo na Grécia. Né? Os filósofos, olha a importância da filosofia e da ciência, né? Dessa comunicação entre eles. Aí, lá para o ano de 1600, né? Século XVII, um italiano chamado Francesco Redi, né? Ele fez um experimento. Não, peraí, vamos tentar provar isso, se a vida tem geração espontânea ou não. Ele pegou 4 frascos de vidro com resto, né, de pedaços de carne, qualquer resto que ele tivesse ali orgânico, né, de matéria orgânica, e botou 4 frascos. 2 ele deixou aberto e 2 ele fechou. E ele notou que só nasciam larvas nos frascos que estavam abertos. Os que estavam fechados, não. Ele viu que esses 2 frascos fechados não tinham larvas, como vocês podem ver aqui na figura. Aí ele começou a defender a ideia de que não existe geração espontânea. A mosca, né, ela entrou dentro daquele pote, depositou seus ovos ali e nasceu a larva. Mas essa ideia não foi aceita, apesar dele provar que realmente a geração espontânea era contestável. Né? Então, eles achavam que vinha do lixo úmido, mas aí os cientistas pensavam, mas espera aí, por que não nasce da rocha, só nasce do que está em putrefação? Eles começaram a questionar, será que aquilo não é alimento para um ser, para algum ser vivo? Porque a rocha não nasce nada. Né? Então depende de certas condições para a vida existir. Isso é muito importante a gente pensar nisso. Né? A vida orgânica, né? A criação da vida, né? Depende de certas condições do ambiente para que ela aconteça. Porque na rocha não nascia larva nenhuma. Né? Então olha que interessante. Né? Ele começou a fazer uma coisa que já é o método científico, né? Que já vinha surgindo aí e ganhando força. É o método da investigação, da comparação, né, da observação. Né, e isso vira uma teoria, porque você prova aquela hipótese através de experimentação, né, de fatos que você registra. Né, isso é o método científico já com seus primórdios aí surgindo, isso aí no século XVII, né, em 1600. Ou seja, a influência mística que as religiões tinham para explicar as coisas já vai começando a se enfraquecer. Né? Então, mas ainda prevalecia a ideia da geração espontânea da vida, os corpos mortos. No século XVII, esses cientistas eles começaram a questionar isso de uma forma mais racional. E aí tinha um movimento que surgiu na Itália, o Iluminismo, que vocês vão estudar em literatura, né, que dava força para que esses cientistas pesquisassem isso sem serem assassinados como hereges, né, contra o pensamento religioso. E aí que surgiu também, né, mas bastante tempo depois, já no século XIX, olha só, 260 anos depois, 1860 mais ou menos isso, um cara chamado Louis Pasteur, na França, que fez um experimento, né, e sofisticou um pouco mais que o do Redi, que é esse experimento aqui que vocês vão ver na imagem, né, que deve ter também no livro de vocês. Ah, mas o que o Pasteur fez de diferente, né? Como é que ele... O Redi já tinha falado que não existe a biogênese, né? Que tem que ter um bicho para botar o ovo ali. Mas ele confirmou essa teoria, né? Fazendo um experimento um pouco mais sofisticado. O que ele fez? Ele pegou uns balões volumétricos, né? Que hoje a gente conhece assim no laboratório, que são frascos de vidro com a boca afinada, com um gargalo. Só que ele fez um sifão na boca, né? Ele esticou esse vidro, que o vidro se estica com calor, né? Você molda o vidro, né? Com calor, com maçarico e tal, tem uns vidreiros que fazem isso, e ele criou um sifão, e aí botou o frasco lá. O que ele fez? Ele ferveu esse conteúdo que ele deixou dentro do frasco, que a gente hoje chama de meio de cultura na microbiologia, que serve para crescer fungo, bactéria, né? Os micro-organismos precisam de alimento, isso chama-se meio de cultura. Na época não se chamava disso. Ainda, aliás, nem se conhecia muito bem os micro-organismos. Já tinham feito observações que existiam, né, fungos e bactérias no século XIX, mas ainda não era classificado dessa forma, né, pelas suas estruturas, pela sua morfologia, como a gente vê hoje. Né. A bactéria tem uma característica, o fungo tem outra, a bactéria é unicelular, o fungo não. Né. E aí os seres mais complexos, tecidos que hoje a gente observa, né? Naquela época eles observavam isso, mas não tinha uma classificação ainda.
mas eles já conheciam. Isso, né, no século XVII para cá. Então, o que ele fez? Ele ferveu esse meio de cultura, né, esse caldo que ele fez ali, misturou com carne, com um monte de nutrientes. E aí tem um sifão. No meio do sifão, como você ferve, vocês já viram na panela de pressão também, tem uma condensação, ou seja, as gotículas de água, né, elas em forma de vapor se prendem na tampa da panela. No meio desse sifão se prendeu também. Só que ela não era fechada. O frasco não é fechado. Mas o que acontecia? As partículas micro-organismos, quando entravam ali, eles ficavam retidos nessas gotículas e não, né, cresciam, não contaminavam aquele caldo. Então o troço ficou ali, ou chamam de estéreo, né? Ele ficou estéreo, não cresceu nada. Aí o Pasteur pensou, não, espera aí, não cresceu nada porque se está aberto? Porque as gotículas, elas absorviam essas partículas. Aí o que ele fez? Aí ele teve a brilhante ideia, eu vou quebrar esse gargalo aqui, vou deixar o frasco livre para o ar de novo. Quando ele fez isso, o que aconteceu? Vocês podem ver aqui. Surgem micro-organismos no caldo e o líquido fica contaminado. Então ele provou que a vida ali não surgiu do nada. Foi partículas do ar, ou seja, bactérias e fungos que vêm do ar, que se proliferam, se reproduziram no meio porque encontraram alimento. Assim como a mosca faz, ela vai lá, bota o ovinho, o filhote dela nasce, a larvinha come aquele alimento ali, né? Então o Louis Pasteur foi um marco. Claro que outros cientistas, né, talvez de menos conhecidos, colaboraram. Esses caras nunca trabalhavam sozinhos, né? Será que o cara ia fazer tudo isso sozinho? Eles tinham equipes, tinham alunos como vocês, que essa troca de informação ia, né, consolidando ideias para eles. Então, assim como vocês também podem, né, trazer ideias para nós, que somos professores. Mas o Pasteur, ele tinha seus alunos e seus comparsas, né, seus amigos cientistas. E filósofos também que influenciavam muito a ciência com seus questionamentos, os pensadores, né? E o que não é um cientista senão um pensador também? Lembra quando eu falei no início do questionamento? Então é isso. Bom, o Pasteur conseguiu provar, né, que a primeira ideia de descendência, ou seja, a vida surge porque ela tem uma outra vida pré-existente. Ele conseguiu comprovar com mais critério, né, com mais certeza, o que o outro cientista, o Redi, tinha feito há 260 anos atrás na Itália, né? Claro, tem outros que fizeram experimentos parecidos, esses são os mais conhecidos que a gente usa para elucidar o descobrimento das coisas, a construção do conhecimento científico, e no nosso caso da biologia, né? Que a biologia, ela depende de todos os outros conhecimentos, né? Da ciência, da física, da matemática, que vocês vão descobrindo aí com o tempo, que a gente tem hoje ligação entre essas disciplinas, né? Uma ligação muito íntima, né? Então, o que acontece? Mas aí tudo bem, provou que a vida depende de uma outra pré-existente para surgir, né? Ou seja, ninguém nasce do nada, né? Já teve um outro ancestral teu que deixou hereditariamente você com as mesmas características que ele tinha. Ainda não se conhecia, né? Ainda estava começando a se pensar na genética, que é outro assunto, né? Na herança genética, a gente já ouviu falar e vai estudar também. Mas a gente descobriu que a hereditariedade já existe, né? Outros cientistas foram criando outras linhas de pesquisas, né, desse tipo, que vocês vão conhecer também depois, né? O próprio Charles Darwin, né? E diversos outros. Bom, mas aí surgiu uma nova dúvida crucial. O que eu queria dizer para vocês é assim, pô, mas a gente já sabe esse assunto, né, professor? Vai voltar agora? Não, agora a gente vai voltar no tempo. A biologia também volta no tempo. Não é só a história, a geografia, né? Não é só o museu que volta no tempo. Para a gente entender o que são as coisas hoje, os fatos hoje, a gente precisa voltar para entender como era antes. Aí eles ficaram com uma dúvida. Tudo bem, você provou que uma vida vem da outra, mas e a primeira vida? Como é que surgiu? Por quê? Como é que surgiu? A gente sabe, como tem nessa figura aqui, que as condições da Terra lá na antiguidade, né, há milhões de anos atrás, ela não permitia existir vida. Porque a gente tinha altos níveis de radiação, a gente não tinha oxigênio. O oxigênio, ele é teoricamente novo para a história geológica do planeta, né? Não teve oxigênio para sempre. Aí a gente tinha uma atmosfera primitiva que não tinha oxigênio, né?
E não tinha nem CO2, se vocês querem saber. O gás carbônico não tinha, como é que vai ter vida, né? Aí o que aconteceu? A gente tinha radiação, altas temperaturas, eletricidade, porque tinha muitas tempestades, né? Muitas reações químicas aconteciam, vulcões, radiações vindo do interior da Terra. Então o que aconteceu? Só que a vida surgiu aonde? Né? No meio líquido, na água. Então todas essas condições, quando você ferve e você não acelera uma reação, elas foram formando macromoléculas, que no início eram inorgânicas e depois foram se tornando orgânicas, que é as moléculas que a gente tem no corpo do ser vivo hoje. E aí foi se descobrindo, né? São dois caras chamados Haldane e Oderin, né? Eles começaram a dar um nome a essa esfera que era capaz de se reproduzir e se alimentar. Essa é a hipótese mais aceita, né? Que é a hipótese do coacervado, que teria dado origem à primeira célula, a primeira bactéria, que foi o nosso ancestral mais comum. Mas espera aí, o meu ancestral é uma bactéria? Você deve perguntar para si mesmo, né? É verdade. O primeiro ser vivo que existiu é uma bactéria e todos nós descendemos dela. Então a gente tem a mesma carga genética dela. A gente vai estudar isso depois, né? Só que ela é um ser unicelular, nós somos pluricelulares. É aí que surgiu a diversidade. As condições do planeta foram mudando, a Terra foi esfriando, o oxigênio, né, do gás carbônico que ficava preso na matéria, nas rochas, nos silicatos, né, na terra, no solo, foi se desprendendo também. Os organismos começaram a usar o CO2, a luz solar, surgiram os primeiros fotossintetizantes, né? A fotossíntese começou a acontecer com seres unicelulares. Imagina isso, bactérias fotossintetizantes. Depois foram surgindo os seres heterotróficos, uns se alimentavam do outro, né? Ou seja, bactérias que fagocitavam a outra. Aí surgiram seres mais complexos como os fungos, e daí a gente sabe o que aconteceu, né? Veio a diversidade. Então, a gente vai parar por aqui, né? E vamos dar continuidade a esse assunto nas próximas aulas. Mas antes, eu queria mostrar aqui, né, o pai e mãe de todos nós, o primeiro ser vivo que conseguiu se reproduzir. Olha aí, ó. A célula procarionte. Por que tem esse nome? Porque ela não tem um núcleo delimitado, ele é disperso no citoplasma. Foi a primeira vida e mais simples que surgiu capaz de se reproduzir e deu origem a toda a diversidade que nós temos hoje. Ah, professor, então eu sou descendente de uma bactéria? Exatamente isso. Todos nós somos descendentes, que são chamados quimeras dos seres unicelulares, que são as bactérias. Tanto que a gente tem ela dentro de nós, né? Nós crescemos no entorno delas. Não foi elas que cresceram dentro da gente, né? E hoje a gente tem essa diversidade de espécies que a gente tem hoje, tá? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido boa para vocês aí essa conversa.